Olá, queridos irmãos e amados companheiros. Que a paz de Jesus, nosso querido e amado Mestre, esteja e permaneça junto a nós hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Esta casa bendita que tanto conforto, que tanta paz e equilíbrio traz e proporciona a todos nós. Ajude-nos a divulgar esta casa bendita, ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Compartilhe com suas redes sociais, divulguem para os seus amigos, indiquem. Aqui no canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, vocês encontrarão palestras esclarecedoras, edificantes, gratificantes, todas elas explicadas segundo a ótica espírita. E hoje nós vamos falar um pouquinho do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, onde, na lição 83, Emmanuel, retirando da segunda carta de João, o versículo 10, ele diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina, não o recebais em casa. O texto é assim: é razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é o portador de convite à insubmissão. Aquele outro é o vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem à porta, a prudência aconselha a vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz características de Jesus, convém negar-lhe guarida de caráter absoluto na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher, em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Sem feri-los, nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhe prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Muitas vezes, interpretando, se não se abra, não se permite, não podemos receber em casa, parece-nos falta de caridade, parece-nos falta de amor. Mas muito pelo contrário. Insisto, o ensinamento de João, ele fala exatamente na prudência.
A nossa casa, nosso reduto íntimo, porque na realidade é o nosso lar. Casa é a alvenaria, paredes, tijolos, telhado. O lar é uma reunião de espíritos pela misericórdia divina, reunidos no amor do Cristo. Mas nem todos os que batem à nossa porta nós devemos colocar para dentro. É essa a recomendação de João. Sendo o nosso reduto íntimo, sendo onde nós estamos reunidos para as devidas reparações, para o nosso trabalho diário, para a nossa reconciliação com a lei divina, junto aos nossos deveres e as nossas obrigações, nós temos que preservar o nosso ambiente doméstico. É de nossa responsabilidade, não só para o nosso bem, mas de todos aqueles que compartilham conosco do lar doméstico, a família reunida pela misericórdia divina. Muitas pessoas, muitos seres humanos, muitos daqueles pseudos amigos que vêm até a nossa casa, só vêm para reclamar, só vêm para lamentar, só vêm até mesmo para blasfemar. E isso causa um prejuízo, sim, um prejuízo fluídico, onde acaba as sintonias, onde as companhias espirituais desta criatura vão ficar, muitas vezes, no reduto. Então, quando nós olhamos, por isso é preciso conhecer quem nós estamos recebendo em casa. Por isso, até mesmo para praticar a caridade, é preciso conhecer o Evangelho de Jesus. Não basta somente ter boa intenção, não basta apenas conhecer o Evangelho. As pessoas têm intenções, as pessoas têm objetivo, as pessoas têm ideais. E no mundo de provas e expiações como o nosso, onde nós convivemos com orgulho, com egoísmo, com inveja, com ciúme, com intolerância, cabe a nós a responsabilidade de zelar pelo bom ambiente. Muitas vezes as pessoas chegam e começam, falam mal do emprego, falam mal do chefe, falam mal do patrão, reclamam da condução, reclamam do salário, reclamam dos colegas de trabalho. E tudo isso vai criando uma atmosfera pestilenta. Nós sabemos que esta sintonia vibratória, que essa condição vibratória perniciosa acaba afetando os mais suscetíveis, os mais vulneráveis, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Sim, então, quando nós não podemos prescindir de ajudar, nós não podemos prescindir de auxiliar. O próprio Cristo nos recomendou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sim, amar ao próximo é o segundo e maior ensinamento que Jesus nos ensinou. Como ele disse, aí está toda a lei e todos os profetas. Porém, quando nós agimos com prudência, quando nós agimos com cautela, é a preservação para o bem-estar de todos que habitam conosco esta morada terrena. Sim, então, as criaturas, muitas vezes, só falam delas, só pensam nelas, esquecem que nós temos compromissos pessoais, que nós temos compromissos familiares, que nós temos compromissos com a sociedade, que nós temos compromissos onde nós desenvolvemos a nossa atividade profissional e que nós temos responsabilidades coletivas enquanto espíritos encarnados a caminho da luz.
E exatamente por termos que conviver com as adversidades, a responsabilidade é toda nossa. Sim, se nós vivêssemos somente junto de amigos, se nós vivêssemos somente nas casas espíritas, junto aos nossos companheiros de ideais, junto aos nossos amigos, estudando, procurando conhecer, adquirir a informação sobre o Evangelho de Jesus, é muito fácil. Sim, aí tudo se tornaria harmonia, equilíbrio e paz. É claro que temos diversidades, é claro que nós temos contratempos, empecilhos. Muitas vezes nós vamos encontrar discórdias, discussões, críticas, mas o que nós temos a oferecer? Se nós não estamos recebendo, se nós não estamos abrindo a porta do nosso lar exatamente para que essas energias, exatamente para que essas sugestões perniciosas não adentrem o nosso ambiente, nós não podemos deixar os nossos irmãos sem o amparo, sem o auxílio e, principalmente, sem dar a eles um direcionamento. Mas isso não precisa ser no nosso reduto, não precisa ser no nosso lar. Exatamente pela responsabilidade que nós temos pelos os nossos familiares, pela nossa família consanguínea que caminha conosco. Muitos comparecem e vêm ali com as suas opiniões pessoais. Eles vêm falar das suas situações, dos momentos em que eles estão vivendo. E, às vezes, não aceitam ajuda, não aceitam a colaboração. Eles não abrem mão das suas convicções, não abrem mão das suas verdades. O mundo está errado, o chefe está errado, a mãe está errada, o pai está errado. Somente eles estão com a verdade. Somente eles têm e sabem o que estão acontecendo. São os pseudo-sábios. São essas criaturas que precisam de ajuda, que precisam de amparo. Jesus nos recomendou, quando ele nos ensinou, que ele não veio para os sãos, ele veio exatamente para os doentes, aqueles que precisam de remédio, aqueles que precisam de uma receita, aqueles que precisam de um diagnóstico. Mas o médico, ele não se envolve na problemática do paciente. Se o médico se envolver emocionalmente na problemática do paciente, ele não consegue fazer o diagnóstico correto, porque ele vai deixar-se induzir, ele vai deixar-se envolver por essa energia que a criatura ali está, então, irradiando. E muitas vezes, no nosso lar, as pessoas vêm com o sentido da curiosidade, querendo ver como nós estamos vivendo, queremos ver como somos nós em nosso reduto doméstico, mas não no sentido de caridade, não no sentido de exemplificação, exatamente para poder sair falando, exatamente para sair divulgando como é o nosso reduto íntimo. Então, é essa circunstância, é isso que o apóstolo João está dizendo, e é isso que Emmanuel vem nos dizer. Esse cuidado com o nosso ambiente familiar. Se andando pela rua, se vindo até o portão, é público. Sim, é público, a rua é pública, a calçada é pública. Então, qualquer um pode andar, qualquer um pode vir até ali. Agora, chegou no nosso portão, do nosso portão para dentro, nós colocamos somente quem nós quisermos. O portão é o significado do coração. O coração é a fonte dos sentimentos.
O coração por isso que Jesus recomendou: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Exatamente, agir com sentimento, agir com amor, agir com caridade, para ajudar, para amparar, para socorrer, para esclarecer, para iluminar, mas com prudência, com cautela. É preciso que tenhamos tolerância para que possamos compreender como melhor ajudar. Muitas vezes nós nos envolvemos, nós fechamos, deixamos de fazer uso da lógica, deixamos de fazer uso da razão, nós deixamos de ser racional, nós nos deixamos muitas vezes conduzir pelas lágrimas, muitas vezes pelo sorriso fácil, muitas vezes pela simpatia que a pessoa ou a criatura está dizendo. Mas, como o próprio Cristo disse, ai de vós, hipócritas, no sentido de que as pessoas têm máscara, as pessoas disfarçam, as pessoas muitas vezes são verdadeiros atores, eles interpretam um papel de acordo com seus objetivos. E muitas vezes o coração aberto, sem a devida prudência, acaba permitindo essas interferências. Às vezes a pessoa vem até a nossa casa, por exemplo, e vem e fala, e desabafa, e ali descarrega toda aquela energia ruim da qual ela assimilou, a qual ela atraiu. E aí, quando ela se levanta e vai embora, ela fala: ai, que bom que eu estive aqui. Nossa, foi muito bom falar com você. Eu estou me sentindo leve, eu estou me sentindo melhor. Sim, ela vai embora leve, ela vai embora, sim, tranquila, mas deixou todo o lixo emocional, deixou todo o lixo espiritual conosco e no nosso lar. Nós, muitas vezes, não pelo fato de sermos espíritas, mas nós, por conhecermos o Evangelho, por fazermos o Evangelho no lar, fazermos preces, vibrações, muitas vezes nós sentimos um mal-estar, muitas vezes sentimos um desânimo, mas nós, que estamos dentro do vigiar e orai, nós nos recuperamos rápido. Mas nem toda a família é espírita, nem todos os membros da família comungam da mesma espiritualidade, estão no mesmo nível e acabam sendo afetados. Por isso, a recomendação de Emmanuel: sim, é preciso ajudar, mas é preciso compreender, é preciso saber como ajudar, sem que nós soframos as consequências dessa falação, desse falatório, como ele diz. Muitas vezes a criatura não quer ajuda, muitas vezes ela está procurando uma forma de terceirizar aí a situação a que ela vive. Sim, nós temos livre-arbítrio, somos livres para escolher. Podemos, como diz Paulo de Tarso, tudo nos é permitido, porém, nem tudo é lícito. E nós temos que arcar com as responsabilidades, com as consequências e os desdobramentos dos nossos atos, das nossas atitudes. Então, entrar em nossa casa, nós temos que sabermos muito bem quem nós estamos recebendo. Quando nós fazemos o evangelho no lar, por exemplo, nós estamos fazendo o evangelho no lar, nós estamos convidando Jesus, os benfeitores e os amigos queridos para estar conosco. Por isso a disciplina, por isso a responsabilidade de dia, de horário, de preparação, de harmonia e de equilíbrio. E o evangelista Mateus, ele diz assim: onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei, falando das palavras do Cristo. Os benfeitores que vêm ao nosso lar participar conosco do Evangelho,
muitas vezes se faz acompanhar de irmãos nossos que já se encontram na espiritualidade, que vêm aprender, que vêm conhecer, que vêm participar. Eles também precisam de conhecimento, eles também precisam de informação. Eles também vêm participar do Evangelho na busca de recursos, na busca de mecanismos que tornem a sua caminhada, a sua jornada, a preparação para a sua futura reencarnação. Neste momento, nós estamos sendo úteis, nós estamos sendo ferramentas, nós estamos sendo instrumentos, nós estamos verdadeiramente servindo ao Evangelho, mas nós estamos sob a proteção da equipe espiritual responsável pelo nosso Evangelho, além dos nossos benfeitores espirituais particulares ou pessoais, como queiram. E aí alguém poderá dizer, então, quando a visita fora do Evangelho do Lar, nós estamos sem proteção? Não, nós não estamos sem proteção. A nossa casa é sempre protegida, de acordo com a nossa vibração, com os nossos pensamentos, com aquilo que nós idealizamos para a nossa jornada terrena. Agora, nós temos o livre-arbítrio. Os benfeitores não podem, eles avisam, eles nos intuem, eles nos inspiram de quem nós devemos receber e a quem nós devemos evitar. Só que muitas vezes a imprudência, a invigilância, muitas vezes na nossa correria diária, muitas vezes devido aos nossos problemas cotidianos, nós nos esquecemos deste ensino fundamental. Vigiai e orai. A prece nos conecta com Deus. As preces nos liga diretamente a Jesus. Nós atraímos para nós, para junto de nós e para o nosso lar, os benfeitores espirituais, os amigos espirituais, aqueles que compartilham conosco dos mesmos ideais nobres, dos mesmos ideais edificantes. Por isso, a necessidade. E quando nós não os ouvimos, quando nós nos distraímos, então a responsabilidade é nossa. Eles não podem, os benfeitores espirituais não podem pegar na nossa mão e dizer o que nós devemos fazer. Para isso, nós temos inteligência, nós temos um raciocínio contínuo. Para isso, se nós temos o livre-arbítrio para escolher, nós também temos que ter o livre-arbítrio e a responsabilidade para arcar com as consequências dos atos em que nós cometemos. Portanto, queridos irmãos e amados companheiros de ideais, a doutrina espírita, ela é consoladora, ela é confortadora. A doutrina espírita, ela nos mostra o caminho, ela nos dá a direção, mas deixa a nós a responsabilidade de sabermos como chegar ao nosso destino. Jesus é o caminho que todos nós estamos a trilhar. Jesus é o pão que nos alimenta e nos sustenta em nossa caminhada. É a fonte de água viva que sacia nossa sede. Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, ele sabe de todas as nossas necessidades e ele as provém de acordo com aquilo que nós precisamos e não de acordo com aquilo que nós queremos ou pedimos. Portanto, cuidemos do nosso lar, cuidemos da nossa casa, cuidemos dos entes queridos, da nossa família, daqueles a quem Deus, na sua infinita misericórdia, colocou aqui para trilhar conosco o caminho da evolução. Somos todos aprendizes do Evangelho, a caminho da luz. E que Jesus seja o nosso companheiro de hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus
e graças a Jesus.